по просьбе наших друзей. Моргни, пожалуйста. Показываем, что она с нами. Поздоровайся с нашими друзьями. Reptilianos. Hoje em dia, a mídia convencional que nós temos, inclusive a própria internet, difunde histórias que são realmente loucas. Nós devemos saber aí, de acordo com nossos estudos, separar o que é loucura e separar o que é racional. Muitos utilizam as próprias escrituras para dar ênfase em muitas histórias que as pessoas, até mesmo acreditando, nunca conseguiram ver com os próprios olhos. Reptilianos é um termo que eles estão usando hoje para dizer que existe uma raça ou uma sub-raça advinda aí de outro planeta de seres que se dizem superiores aos seres humanos, mas que são, na verdade, seres híbridos. Mas, para que nós possamos entender o que eu estou querendo dizer com esse vídeo, que realmente parece uma teoria da conspiração, mas que na verdade é um assunto muito sério e tem a ver com as próprias escrituras, primeiramente é necessário entender de onde surgiu toda essa história. A teoria principal que existe até os dias de hoje veio através de David Icke, um esportista inglês que ao longo de sua vida disse ter tido uma experiência sobrenatural e no ano de 1999 resolveu escrever um livro chamado O Maior Segredo da Humanidade, o livro que vai mudar o mundo. Nesse livro, ele teoricamente iria expor toda a experiência que ele teve. A teoria de Icke fala de antigas civilizações que mantinham contato com seres híbridos ou descendentes de répteis, cuja inteligência parecia superior à da raça humana e que tinham sede de domínio do planeta. Hoje em dia, vemos aí a própria mídia convencional, programas de televisão hoje, falando abertamente a respeito de todas essas coisas, mas sempre com sensacionalismo e sempre com desinformação. Leio direito, são almas das trevas, é reptilíneo, eles querem matar a gente, acabar com o mundo, e etc, etc, etc. Péssimo, detestei ver, tomara Deus que nunca na sua casa entre um reptilíneo. São almas que querem dominar o planeta, almas das trevas. Por conta dessa falta de informação, as pessoas pegam grandes personalidades e até mesmo imagens da internet para dizer que existem pessoas que são meio humanos ou meio híbridos, como por exemplo a própria rainha da Inglaterra, cujo recentemente anunciou que nos próximos anos é necessário nomearem aí um único líder mundial para que cuide aí das mudanças climáticas e do meio ambiente do mundo todo. A new world-leading independent regulator will be established in statute to scrutinize environmental policy and law. E pegam vídeos de internet onde montagens são feitas com pessoas que dizem aí que tem partes do corpo de lagarto, partes do corpo de répteis. Uma total desinformação. Utilizam até mesmo algumas mensagens subliminares, como nas próprias notas de dólar, e mostram que existe aí um grande fundo de informação sobre isso, como por exemplo, uma mulher que já trabalhou no Banco Mundial e diz aí ter visto que os caras que controlam o mundo fazem parte de uma raça de reptilianos. Bankers, who are these people? Who are the individuals? Who are the puppet masters pulling the strings of the bankers? Well, think of this as an elaboration on a larger scale, and what we're dealing with actually is humanity and the elite, the secret societies, the Vatican. They're traitors to humanity, because the one at the very core that's pulling the strings is a different species. They're not the human race. They're called Homo capensis. They have been on Earth together with humanity for before this. Mas se você entender a história, ela não está falando de reptilianos, ela está falando de Homo capensis, e esse é um tema para um outro vídeo, pois o que ela está falando realmente tem fundamento, mas todas essas loucuras, essas histórias de que pessoas podem ter partes de lagartos, elas são advindas de um outro tipo de pensamento, um pensamento que é substancialmente real, mas que as pessoas acabam não enxergando. São almas que querem dominar o planeta, almas das trevas, e que conseguem se transfigurar em forma de gente. Que medo. Presta atenção, tem cantor assim, presidente da República,
Sério isso? No mundo. O que que é? Um reptilíneo, você que está vendo... É um Hitler, devia ser um reptilíneo, Sim, por exemplo. por exemplo, o reptilíneo, quando existe, dá uma olhada, ele vira, é uma pessoa que vira assim, ele tem um pescoço que parece casca. Dá uma olhada nas princesas do mundo aí, nas rainhas, parece uma casca. E aí, para você saber como é que é, a pupila dele não é redonda, é um pauzinho. Assim. Gente, é terrível. Esse povo quer acabar com o planeta. Isso aí é terrível. E assim, tomara a Deus que na sua casa, graças a Deus, eu nunca dei de cara com um, é exatamente aquilo. São répteis. Eu conheço um sim, mentira que eu não dei. Mentira. Vou contar. Conta, por Eu favor. não posso dar nome, né, gente? E cujo grau disso tudo é muito maior, pois não é algo físico, não vemos diferença física em tais pessoas, mas se olharmos pelo lado espiritual, começamos a entender todas as coisas, pois isso se iniciou lá no princípio, no início da humanidade, que está descrita nas Escrituras pelo próprio livro de Gênesis, exatamente no Jardim do Éden, com Adão, Eva e a história da serpente, onde podemos entender qual é o tipo de pensamento real que está por trás disso, mas pouco se fala na mídia convencional, pouco se fala na internet, e a maioria das pessoas, acreditando nessas histórias, nessas loucuras, acabam deixando de lado a realidade e a verdade que está por trás dessa história, que é espiritual e muito pior do que a maioria das pessoas imaginam. Hoje, o que podemos ver na mídia convencional é um bombardeio de mensagens subliminares e de informações que fazem total referência ao grande pecado da humanidade, aquilo que trouxe a morte ao mundo, aquilo que trouxe a maior maldição do planeta desde o princípio, que foi o pecado de Adão e de Eva ao comerem um fruto proibido passado aí pelo Criador, o qual fizeram com que o homem não tivesse mais a possibilidade de ter a vida eterna ao lado do Criador e passou a ser um mero mortal nesse mundo físico. A mídia adora fazer referência a isso, como por exemplo, um clipe recente feito por Anitta, que mostra claramente uma adoração aí e até mesmo uma homenagem a Eva e a serpente ali no Éden. Outros cantores famosos também fizeram isso, propagandas, comerciais de televisão, eles adoram a relembrar o grande mal feito desde o princípio que o homem causou aí a iniquidade perante ao próprio Criador. Mas por que eles fazem tudo isso? Justamente porque eles fazem parte dos descendentes da serpente. Se você ler ali no livro de Gênesis, você vai ver que no momento do pecado, o Criador diz que colocará a descendência da mulher, que são os filhos ali do próprio Criador, contra a descendência da serpente. E que ali se formam no mundo duas descendências e que estão em vigor até os dias de hoje. É por isso que olhamos no mundo e não entendemos como podem existir pessoas tão más, tão maléficas, pessoas eugenistas, pessoas que não têm amor ao próximo e pessoas que sim conseguem seguir os ensinamentos do Criador, conseguem ter o amor dentro dos seus próprios corações e muitas vezes acabam sendo prejudicadas por essas outras, pois existe uma grande separação de DNA desde o início. Para que a gente possa entender, e essa história é um pouco complicada, é necessário relembrar as Escrituras, que no caso, o livro de Gênesis, ele é totalmente figurativo, e entender que ali naquele momento, Eva e a serpente estão descritas com uma grande figuração, e que o fruto proibido, que hoje a própria mídia popular nos colocou como uma maçã, faz uma total referência à união, à ligação entre Eva e a serpente, pois naquele momento é como se a serpente tivesse proposto para Eva que juntos, unidos, eles poderiam ser maior que o Criador, pois esse sempre foi o plano do próprio Satanás, ser maior que o próprio Criador. O símbolo da maçã, se você cortar ela verticalmente, você verá que mostra realmente a forma do órgão sexual feminino. Se você cortá-lo horizontalmente, você vê que mostra basicamente uma estrela de 5 pontas, que no caso é o símbolo de invocação do próprio Satã, do próprio Satanás, que é o pentagrama. Assim, a gente vê a junção entre a mulher e a serpente, como se a serpente tivesse proposto ali se unir ou ter feito sexo, ou ensinado sexo para Eva. Não que o sexo seja algo ruim, o grande problema e o grande pecado ali foi terem se unido para tentar ser maior que o Criador. E é por isso que o fruto tem a proposta de ter um conhecimento e um poder maior do que o do Criador. E assim Eva, sabendo daquilo,
mostrou para Adão, fez o mesmo gesto de união com Adão. Mais uma vez, não que o sexo seja algo feito pelo inimigo, pelo Satã, mas sim o ato de tentar fazer algo para ser superior que o Criador. Assim Eva gerou 2 filhos, Caim e Abel, um que seria descendente da própria serpente, com a maldade dentro do seu coração, e o outro que teria ali, sendo filho de Adão, alguém que foi criado também pelo Criador, assim como Eva, e que tem a bondade, a benignidade dentro do seu coração. A história de Caim e Abel nós já conhecemos e vemos, se você ler, que um realmente era mau e o outro era bom. Adão e Eva depois tiveram outros filhos e assim deram continuidade na humanidade. Porém, a semente da própria serpente, a descendência dela, ficou no mundo até os dias de hoje. E assim vemos que a maldade ainda está no mundo. Não é à toa que Cristo, quando chega aos líderes religiosos, ele os chama de raça de víboras ou de descendência da serpente. Serpentes! Raça de víboras! Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Porque essa descendência maléfica ainda está no mundo nos dias de hoje, e é por isso que Cristo falava em parábolas, pois não era para todos entenderem aquilo que eles estavam falando. E também, assim, vemos a grande separação, a grande peneira que é a vida que nós vivemos nos dias de hoje, pois não são todos que herdarão a graça do Criador e poderão viver eternamente no reino dos céus. É por isso que no mundo de hoje existe tanta maldade, existe tantas pessoas ruins. Esses são os verdadeiros reptilianos, totalmente diferentes daquilo que a mídia nos coloca, daquilo que o cinema, Hollywood, comerciais de televisão, entre outras coisas, inclusive a própria internet aqui, bombardeando com histórias que não têm fundamento. Mas de acordo com as escrituras, e se você estudar aprofundadamente, tirando da forma figurativa e tentando entender o que realmente a história passa, você vê que tem um significado muito diferente disso tudo. A intenção com esse vídeo é fazer com que você estude. É claro que eu falei isso de uma forma extremamente resumida, claro que vão surgir muitas dúvidas, e eu espero que vocês deixem aí nos comentários para que juntos nós possamos crescer em conhecimento. Mas o princípio disso aqui é fazer com que você fique com uma pulga atrás da orelha e comece a estudar a respeito de todas essas coisas, pois realmente eu tenho certeza que são assuntos muito interessantes, e assuntos como esse dificilmente você ouvirá em outros canais. É por isso que eu peço que você inscreva-se aqui nesse canal, é por isso que eu peço que você compartilhe essa mensagem e deixe aí nos comentários todas as dúvidas que tiver. Eu estarei interagindo junto com vocês para que assim possamos crescer em conhecimento. Esses são os verdadeiros reptilianos, a descendência da serpente, diferente da descendência da mulher, desde o livro de Gênesis, que está em vigor até os dias de hoje. Assim podemos ver a elite mundial com seus planos maléficos de redução populacional. Assim podemos ver pessoas que trabalham para Mamon, como por exemplo no Banco Mundial, e entender realmente o que eles estão querendo. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo e me digam aí o que acharam de tudo isso.